bem com vocês? Mais um sábado, né? O último sábado do mês de março, dia 28, né? Até aqui o Senhor tem nos ajudado. O Espírito Santo colocou no meu coração de fazer essa live aqui nessa noite de sábado. Uma palavra para edificar, uma palavra para nos curar. Palavra de Deus que cura, palavra de Deus que liberta, que o teu livro diz, coração de Deus, coração debaixo do tempo de oportunidade, Deus agir na tua vida. Tempo de crise é tempo de oportunidade do Senhor Jesus Cristo agir na tua vida. Nós temos visto, né? E Estados Unidos estão em guerra contra o Irã. Eles atacaram o Irã, agora o Irã está atacando todo mundo, tudo quanto é país vizinho, ou seja, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, etc. Qualquer um pode ver que uma situação dessa e dizer: nossa, que tragédia. Guerra é tragédia, né? Isso é algo terrível. É claro que qualquer tipo de guerra é uma tragédia. Por quê, André? Porque pessoas inocentes, não tem nada a ver com história, estão morrendo. Pais de família estão perdendo a vida por homens que não sabem nem que eles existem. Só que nessa semana que passou, eu vi um noticiário que me chamou muita atenção, que no meio dessa guerra entre Irã, Estados Unidos e Israel, os Estados Unidos venderam mais de 15 bilhões de dólares em armas para os Emirados Árabes Unidos e outros países do Golfo Pérsico. E o que está acontecendo lá no Oriente Médio é uma crise? Sim ou não? Claro que é. Por que você está falando isso? Porque pessoas estão morrendo. Países que dependiam do turismo, agora está todo mundo fugindo de lá. O preço do petróleo está disparando. Só que em meio dessa crise toda, alguém percebeu uma oportunidade de fazer negócio e ganhar dinheiro. Certa vez alguém disse que é na crise que aparecem as melhores oportunidades. Vou repetir: é na crise que aparecem as melhores oportunidades. E um outro também falou que no meio da crise uns ficam chorando e outros vendem lenço. Ah, mas você pode dizer, André, mas o que isso tem a ver com a minha vida, com a minha família? A crise que eu estou passando é uma oportunidade para quê? Eu quero te dizer que essa crise que você está passando é uma oportunidade para quê? Em primeiro lugar, é uma oportunidade para que o Senhor Jesus venha revelar o seu coração, o nosso coração. Um exemplo disso que eu estou falando está escrito no livro de 1 Samuel, do capítulo 17 ao versículo 4 e 11. Vai contar a história daquele homem chamado Golias, um homem guerreiro, um homem grande, um homem campeão dos campeões. Ele vai ficar 40 dias, 40 noites blasfemando do povo de Israel. Ele vai pedir que alguém venha lutar com ele, venha desafiar ele. Se esse alguém que fosse lutar com aquele homem de 3 metros de altura vencesse, os filisteus, ou seja, o povo de Golias, seria os seus escravos. Mas agora, se Golias, o filisteu, vencesse um homem que Israel mandasse para lutar com ele, seria escravo dos filisteus. Então nessa passagem aqui que eu acabei de mensurar, não peguei a Bíblia para ler porque é muito extenso, eu quero ser bem rápido. Essa passagem que eu acabei de falar
é no dia que Davi derrotou Golias. E eu quero profetizar nesta noite de sábado, que este sábado é a noite que você vai derrotar os Golias da tua vida. A Bíblia diz que os filisteus se levantaram contra o exército de Israel. E de repente um gigante chamado Golias começou a desafiar os soldados. Ou seja, 2 vezes por dia ele vinha e zombava do povo e dizia: será que não tem nenhum valente, será que não tem nenhum corajoso o suficiente para me enfrentar? E o trato era o seguinte, eu já falei, se Golias perdesse o desafio, os filisteus seriam escravos do povo de Israel. Agora, se Golias vencesse o povo de Israel, seria o escravo dos filisteus. Agora imagine você a gravidade da situação, porque não era um desafio qualquer. Eles estavam diante de uma crise que iria definir completamente o futuro de toda a nação. E eu não sei a crise que você está vivenciando. Eu não sei qual é o gigante que está se levantando. Eu não sei o que está acontecendo contigo também. Louvado seja o nome do Senhor. Porque não era um desafio qualquer. Talvez você está passando por esse momento. Não é um qualquer desafio. Por exemplo, eu já tenho mais de 50 anos. Já passei por vários desafios. Já passei por várias guerras. Já enfrentei várias crises. Mas tem crises que são especial assim no modo de vida, de vista falando. Tem crises que vai definir a minha vida, a minha história, que vai definir o meu futuro, o futuro para minha casa, para minha família, ou futuro para a igreja onde eu sirvo o Senhor. Então aquela crise que ele estava ali diante, iria definir o futuro de toda a nação de Israel. Uma crise que iria determinar se eles seriam livres ou se eles seriam escravos. Agora nesta noite de sábado eu te pergunto aí, essa crise serviu para quê? O que essa crise revelou? Eu te pergunto nessa noite de sábado, essa crise que você está passando aí, ela está te servindo para quê? E o que essa crise está revelando para você? Sabe, a crise revelou quem era realmente Davi e quem era realmente Saul. No versículo 31, 32 está escrito o seguinte: ouvindo as palavras que Davi falara, anunciaram a Saul que mandou chamá-lo. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. O teu servo irá e pelejará contra o filisteu. No verso 37 continuou dizendo: disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão, do urso, e ele, quem? O Senhor Deus, me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas Davi foi injustiçado demais, André. As pessoas tinham uma imagem completamente errada a respeito dele. Talvez você do outro lado aí pode ter uma imagem completamente diferente ao meu respeito. Talvez pessoas que não te conhecem podem ter uma imagem diferente do teu respeito. Assim também era com aquele povo. Eles tinham uma imagem completamente errada de Davi. Começando pelo pai de Davi. Você lembra da história? Você já leu essa Bíblia? A Bíblia? O profeta Samuel foi ungir o novo rei de Israel. E o profeta Samuel foi na casa de Davi. E o pai de Davi fez um jantar, mandou chamar todos os filhos, menos Davi. Olha só, mandou chamar todos, em geral, menos Davi. Porque na cabeça de Jessé, pai de Davi, Davi não tinha capacidade para ser rei. Assim, muitas vezes as pessoas olham para mim, olham para você e dizem: isso aí não tem capacidade não. Isso aí não tem capacidade para ser rei, isso aí não tem capacidade para ser um líder. Esse cara aí já está velho, já está coroa. Às vezes as pessoas olham para você, olham para teu perfil, olham para a tua vida, não conhecem a tua história
e diz que você não tem capacidade, porque olha para aquilo que eles estão vendo ao exterior. E assim as pessoas estavam dizendo para Davi, o pai dele falou que ele não tinha capacidade. Pior coisa quando um parente teu, ou seja, o teu pai, tua mãe, teu esposo, tua esposa, teus filhos, ou tua sogra, o teu sogro, esse cara aí não tem capacidade não. O pai de Davi estava dizendo que não tinha capacidade, por isso que não convidou Davi. Ou seja, em pouco tempo depois, Davi foi levar uma encomenda para os irmãos que estavam na batalha. E os irmãos mais velhos, ou seja, Eliabe, começou a repreendê-lo, dizendo que conhecia a maldade do coração de Davi. Ou seja, dentro da própria casa, a imagem que tinham dele era completamente equivocada. Quem me olha, quem talvez pensa que me conhece, tem uma imagem equivocada de mim. Imagine, o próprio irmão de Davi, o irmão dele mais velho, tinha uma imagem equivocada dele. E assim também, infelizmente, acontece com as pessoas. Eles têm uma imagem equivocada nossa. E no final das contas, o que a crise com o gigante revelou? Revelou que Davi não era nada disso que eles estavam falando. Revelou que Davi era um jovem cheio de disposição para lutar pelo seu povo. Ou seja, a crise é uma oportunidade para Deus revelar quem eu sou e quem você é. A crise também é uma grande oportunidade para revelar quem é as pessoas que estão ao seu redor, ou as pessoas que te conhecem. A crise revela muita coisa. Então a crise vai revelar que Davi era um jovem cheio de disposição para lutar pelo seu povo. Um jovem cheio de coragem, um jovem que não deixava se paralisar do medo, um jovem que tinha um coração cheio de fé no Senhor dos Exércitos, alguém que confiava em Deus e não na força dele. Então, eu quero dizer para você que a crise revelou quem era realmente Davi. Eu estava aqui nesta tarde, o Senhor ministrando no meu coração, preparando já a mensagem para o culto de amanhã, e já preparei 4 esboços. O de amanhã, que o Espírito Santo colocou no meu coração desde ontem, já está preparada. Mas o Senhor começou a falar comigo que em tempo de crise é o tempo que o Senhor se revela. O tempo de crise é o tempo que o Senhor vai revelar quem realmente nós somos. A crise, só que a crise também mostrou para todo mundo quem era Saul. A crise revelou quem era Davi, e a crise também vai revelar quem era Saul. Sabe, no versículo 25, dizia uns aos outros: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. Não sei quem está te afrontando aí nesta noite. Quem a matar, o rei cumulará de grande riqueza, lhe dará por mulher filha a casa do seu pai, isentará de imposto em Israel. E no meio daquela crise, o que foi que Saul fez? Ele assumiu a responsabilidade que era dele. Só para você aí ter uma ideia, naquela época não era igual hoje, que o presidente sai por aí arrumando guerra com tudo, ele mesmo fica no palácio. Não, naquela época o rei era o primeiro a sair para a batalha. O rei, ele ia na frente. Então a responsabilidade de matar o gigante, no final das contas, era de Saul. Mas o que Saul fez, André? André, ele assumiu a responsabilidade? Não. Pelo contrário, ele tentou transferir essas responsabilidades para os outros. Também nós, infelizmente, temos um pouco de Saul nas nossas vidas. Às vezes nós queremos transferir aquilo que é a minha responsabilidade ou aquilo que é a tua responsabilidade para os outros. Infelizmente também nós temos um pouco de Saul dentro de nós, mas eu creio que nesta noite, em nome de Jesus, o Senhor vai nos libertar disso, de transferir as nossas responsabilidades para cima de pessoas. Inclusive, sabe, Saul chegou a oferecer uma recompensa para quem matasse o gigante.
Ou seja, isso revelou o coração de Saul. O coração de Saul, na realidade, era um coração covarde, dominado pelo medo, um coração incrédulo, que não acreditava que Deus poderia ajudar naquele momento. E é para isso que a crise serve. Sim, toda crise revela o nosso coração. No livro de Números, Deus diz, Números capítulo 8, se eu não me engano, que Deus nos atrai para o deserto para saber o que está dentro do nosso coração. Então é isso que serve a crise. A crise revela o nosso coração. A crise revela onde nós estamos firmados, se é na rocha ou se é na areia. A crise revela se a nossa fé está na promessa de Deus. Deus usa a crise para mostrar, sabe? Deus usa a crise para mostrar áreas escondidas da nossa vida que precisa ser transformada. Ou seja, a crise revela o que, André? A crise revela aonde estamos firmados. O pastor Max, ele pregou na quarta-feira lá na igreja Assembleia de Deus, Restauração, lá da pastora Elizabeth, está aqui me assistindo, em nome de Jesus. E lá ele pregou sobre isso, se é na rocha ou se é na igreja, ou se é na areia. Então a crise vai revelar onde está a sua fé firmada, se está na rocha ou se está na areia. A crise nos revela a nossa fé nas promessas. E Deus usa o que, André? As crises para mostrar as áreas escondidas da nossa vida que precisa ser transformada. A crise, logo depois que Jesus foi preso, revelou que Pedro não era um homem tão forte assim. A crise revelou que naquele momento Pedro não era tão forte, que Pedro não era tão fiel como ele imaginava. A crise no barco, quase fundando no meio do mar, revelou a fé dos discípulos, que não era tão grande assim. Todos nós, inevitavelmente, passamos por crises. Mas a grande questão nesta noite de sábado é: o que a crise tem mostrado para você nesses dias? O que a crise tem mostrado para você nesses dias? A crise não cria nada. Ela apenas revela o que está dentro de você. Rabadarassub de Kobinarassaio. Manto de Cobasnérgia. A crise, ela não cria nada. A crise não cria nada, ela só revela. Deus só permite a crise vir para revelar o que está dentro de mim e o que está dentro de você. Por isso, qual era que o Senhor Jesus está mostrando que precisa ser transformada dentro de você? Qual a área que o Senhor Jesus está mostrando nesta noite de sábado que precisa ser transformada dentro de você? Porque a crise, ela não cria nada. A crise só revela aquilo que está dentro de você. Vamos lá, segundo tópico. Em segundo lugar, a crise, o tempo de crise. Isso, o tempo de crise. O tempo de crise é o tempo de oportunidade. Rabadassúbia. Deus abençoe a senhora na ida até a cidade de Deus, em nome de Jesus, pastora Elizabeth. Então a crise ela vai revelar o tempo de crise. Vamos lá, o tempo de crise é o tempo de oportunidade para que o nome do Senhor seja glorificado. Tempo de crise é o tempo de oportunidade para que o nome do Senhor seja glorificado. No Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João, no seu capítulo 9, do versículo 1 ao 3, está escrito assim: Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifeste nele a obra de Deus. Ou seja, pega aí esse negócio aqui nesta noite.
Nessa passagem, o Senhor Jesus tinha acabado de sair do templo com os discípulos, quando de repente eles viram um cego de nascença. E os discípulos perguntaram: mestre, quem foi que pecou para que esse homem nascesse cego? Foi ele? Foi os seus pais? E essa pergunta é importante porque naquela época os judeus tinham um pensamento de que a enfermidade é uma espécie de maldição, era consequência de algum pecado. Por isso, os discípulos perguntaram para Jesus: quem pecou? Foi o cego ou o pai dele? Os pais deles? Qual foi a resposta, querido, que Jesus deu? Jesus falou: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifeste nele as obras de Deus. E é por isso que eu falo para você que tempo de crise, rabada sube de combinaraçaio, deu que mantuia. Tempo de crise, eita glória, tempo de crise é uma oportunidade para Deus manifestar o poder dele na sua vida, na sua família, na sua saúde, na sua vida financeira. Tempo de crise é tempo de Deus de manifestar na sua vida profissional. Tempo de crise é o tempo de Deus de fazer milagre. Tempo de crise, nabradara sobre de combinaraçaio, é tempo que Deus tem oportunidade. Ô Pai do Senhor, pastora Niceia, saudade da senhora, pastora Niceia lá do Vidigal, lá da Assembleia de Deus em glória, saudade da senhora, minha irmã. Ana Silva, também a paz do Senhor. Então, tempo de crise, gente, é um tempo que eu digo assim, que é um tempo de oportunidade. É um tempo que Deus usa esse momento para que ele venha ser glorificado. Aleluia. Então, nesse tempo de crise, é uma oportunidade de Deus manifestar a glória dele na tua casa. Ah, pastor André, aqui está um problema de vício. É nesse tempo de crise que Deus vai libertar aquele que bebe, aquele que fuma, aquele que cheira, aquele que trafica, aquele que rouba, aquele que se prostitui. Ah, da maior crise econômica. É o tempo de crise. Você está com problema na tua vida financeira? É o tempo oportuno para Deus entrar com providência, para Deus entrar, eita calabra, subir de combinaraçaio, para Deus restaurar, para Deus restituir, para a porta se abrir. Estou passando um tempo de luta no meu casamento, na minha vida a dois, na minha vida sentimental. É um tempo de crise que o Senhor é um tempo oportuno para Ele restaurar o teu casamento, para Ele restaurar o teu relacionamento. Rabada sobre de calabaio. É no tempo de crise, é o tempo de manifestação de Deus, é um tempo oportuno. Eu costumo dizer que quando está em crise é o momento que o Senhor Jesus mais usa, é o tempo que o Senhor Jesus mais milagre ele faz. É um tempo de ele manifestar o nome dele, é o tempo de ele manifestar o poder dele, para o nome dele ser glorificado. Sabe, eu quero dizer para você aí neste calabaracériga, o nome do Senhor Jesus não é glorificado quando o mais forte vence o mais fraco. Rebeste kel e quemanto ia. O nome do Senhor Jesus não é glorificado quando o mais forte vence o mais fraco. O nome do Senhor Jesus é glorificado quando, no caso aqui de Davi, um jovem de 15 anos de idade vence um gigante herói de guerra de 3 metros de altura. O nome do Senhor Jesus não é glorificado, não. Quando o exército maior vence o exército menor. O nome do Senhor Jesus é glorificado quando Gideão, com 300 homens, vence um exército com cerca de 135 mil soldados inimigos. O nome do Senhor Jesus não é glorificado quando o exército armado com mais arma poderosa vence. Não. O nome do Senhor Jesus Cristo é glorificado quando o exército coloca músicos, cantores, para ir à frente da batalha, louvando, cantando, glorificando. E quando eles chegam na batalha, os inimigos foram todos desbaratados. Rabadassubre de Cobinaragaio. O nome do Senhor Jesus
Jesus não é glorificado, igreja. Ei, terra aí que está assistindo, quando tudo está fácil, quando a tua carteira está cheia de dinheiro, quando a tua conta bancária está lá no verde, quando você tem dinheiro sobrando, não, é bom, na bradara sobre de combinar a saio, o nome do Senhor Jesus não é glorificado quando está tudo fácil, o nome do Senhor Jesus é glorificado quando tudo está de vista, que eu gostaria de ter, mas eu quero te dizer uma coisa aqui, terra, se você tem passado por tempo de crises, se você tem passado por tempo de pressão, onde tem hora que você pensa que não vai conseguir, eu quero ser boca de Deus neste calabaraçúbia, eu quero dizer para você que essa crise não é para tua destruição, que esta crise não é para tua vergonha, que esta crise não é para o teu fracasso, esta crise não é para tua humilhação, esta crise ela vai servir para o poder do Senhor Jesus se manifestar, e o nome do Senhor Jesus Cristo vai ser glorificado na sua vida. Receba aí, querido, o nome de Jesus vai ser glorificado na tua vida. Esta crise não vai destruir o teu lar, esta crise não vai destruir a tua vida, esta crise não vai destruir a tua saúde, esta crise não vai destruir a tua empresa, esta crise não vai destruir o teu ministério, esta crise vai servir para glorificar o nome de Jesus. Na brada sobre de calabara séria. Ai, terra, a crise é um tempo de oportunidade de o Senhor agir. A crise é um tempo que o Senhor usa, o tempo de crise, sabe? Eu quero deixar uma coisa para você aqui nesta noite. Você que é tempo de crise, é uma oportunidade para o nome do Senhor ser promovido. Sabe, o tempo de crise é uma oportunidade de você ser promovido pelo Senhor. É isso mesmo. Esse tempo de crise é uma oportunidade. Você vai ser promovido. Que isso, pastor André? O senhor está falando que é nessa crise que vai vir a promoção na minha vida? Sim, Deus está permitindo usar esta crise aí para promover você, sabe? Eu posso falar isso porque eu estou dentro da palavra. A partir do versículo 33 diz assim: porém, Saul disse a Davi contra os filisteus. Ô Betão, meu amigo, Deus te abençoe, Betão. Betão, meu amigo de infância, te amo, cara. Você sabe que nossa amizade é desde quando nós era menorzinho e continua até hoje, né, para a glória do Senhor. Então essa crise, esse tempo de crise aí é para promoção tua. Esse teu tempo vai te promover. Obrigado, pastora. Chegou 1K aqui, a pastora estava me informando que essa live aqui chegou a 1K. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então eu quero dizer que o tempo de crise é uma oportunidade. Sim, o tempo de crise é uma oportunidade para você ser promovido. Vamos lá. Versículo 33. Porém Saul disse a Davi: contra Filisteu não poderá ir para a peleja com ele, pois tu ainda é moço, ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: o teu servo apacentava a ovelha do seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do seu rebanho, eu saí após ele e o feri. Livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Olha só que o Senhor, olha só que a Bíblia está dizendo para mim e para você nesta noite. Quando Davi se candidatou para enfrentar o gigante, o rei Saul não quis aceitar ele no começo. Por quê, André? Porque o rei achava que Davi não seria capaz de vencer, que ele era jovem demais, não tinha experiência, não tinha aparência forte de um grande guerreiro. Mas o que foi que Davi disse para o rei Saul? Ele disse que já tinha enfrentado um urso, um leão, antes e tinha vencido. Então,
Esse era o currículo de Davi. Davi apresentou um currículo para o rei Saul. Olha, eu já matei urso, eu já matei leão. Sabe, a Bíblia diz que está escrito o seguinte: Davi era pastor de ovelhas, sim ou não? Sim, porque ele cuidava das ovelhas do seu pai. Davi era músico, sim. Davi era um compositor, tocava instrumento de corda. Ele só ficou sabendo dessa situação porque o pai tinha mandado levar comida para os seus irmãos, o queijo para o comandante do seu exército. Então ele tinha experiência em que, pastor André? Em delivery. O rapaz veio aqui agora entregar o que aqui? Sara, pizza, né? Pedimos aqui uma pizza, um refrigerante, ele veio entregar, né? Davi tinha experiência de delivery, de entregador daquela época. Mas Davi também era matador de leão. Davi era matador de urso. Olha que currículo maravilhoso era dele. Só que depois daquele dia, qual foi a nova experiência que foi adicionada no currículo de Davi? Todo mundo ficou doido para contratar Davi. O currículo de Davi, além de ser matador de gigante, além de ser pastor, além de ser cantor, além de ser compositor, além de ser guerreiro, agora o currículo dele vai aumentar. O currículo dele vai ter algo maior. Matador de gigante. Eu quero dizer para você nesta noite de sábado que Deus também está fazendo aumentar o teu currículo. Rabadasub de calabaraçaio. Del e quemanto e anarassúbia. E um único dia ele passou de um desconhecido, desprezado, e se tornou um herói amado, aclamado por todo o povo. Davi foi promovido por Deus naquele dia. É por isso que eu estou aqui ministrando neste Quelebra sobre Decobinaraçaio, que a crise, ela está te promovendo. Esse problema financeiro está aí na tua vida, vai te promover. Porque você vai ser uma mulher próspera, você vai ser um homem próspero. A crise te promove, terra. Nabradaçubre de cobinaraçaio. É por isso, em nome de Jesus, você tem que entender algo. Tempo de crise é tempo de transformação da sua vida. Tempo de crise é tempo de ver o nome do Senhor Jesus Cristo sendo glorificado através de você. Tempo de crise é tempo de ser promovido por Deus. Foi depois da crise que José foi promovido. Foi depois da crise que Davi foi promovido. Foi depois da crise de Daniel dentro da cova dos leões que ele foi promovido. Foi depois da crise que Jó foi promovido. Tempo de crise, querido, querida. Ei, querido, querida, tempo de crise não é tempo de desistir. Tempo de crises não é tempo de você desistir. Tempo de crise é o quê? Um tempo de quê, pastor André? É tempo de você perseverar. Você pode dizer: estou cansado, pastor. Está muito difícil. Em nenhum lugar da Bíblia você vai encontrar Jesus dizendo para você desistir. Você vai encontrar ele dizendo para descansar nele. Vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Está cansado no meio da crise, terra? Rabadaçubre de cobinaraçaio. Não desiste. Descanse no Senhor. Renove no Senhor. Faça como Davi. Nebradaçubre de camantuia. Proste-se diante de Deus. Chore até você não ter mais força para chorar. Mas depois que você chorou, até perder a tua força, mas você vai se levantar. Você vai vencer os seus inimigos. Vale a pena perseverar no meio da crise. Eite calabassubre de cobinaraçaio. Esta crise aí não vai te matar. Esta crise não vai te derrotar. Você não vai ser envergonhado nesta crise. Esta crise é para te promover
e o nome do Senhor ser exaltado. Vale a pena perseverar no meio da crise, porque recompensa é para aqueles que perseveram. Que a vitória, que a recompensa persevera. E a promoção, daqui eu termino, a promoção é para aqueles que não desistem. Não desiste. Eu sei que a tua vida não tá nada fácil por aí. Não tá fácil para ninguém. Mas é no meio da crise. É uma oportunidade. Deus, Ele permite a crise vir na tua vida como oportunidade. Sim. Tempo de crise é tempo de oportunidade do Senhor nosso Deus te promover e o nome dele ser glorificado. Um beijão no teu coração. Teu amigo aqui, André Luiz. Obrigado aí. Chegamos aqui a 1K de 1.000 pessoas, né? 1K, 1.000 pessoas. 1.100 pessoas passaram aqui nessa live. 1.100 pessoas foram alcançadas para a glória de Deus. Porque tempo de crise é tempo de oportunidade de você ser promovido e o nome do Senhor Jesus ser glorificado. Bom sábado, bom término de sábado, um excelente domingo. Amanhã estamos no culto lá, hein? Amanhã estou de plantão trabalhando, mas à noite estou no culto, ministrando a palavra do Senhor. Tchau, tchau, gente. Estou olhando aqui para minha filha, tá bonita ali. Acabou aí? Acabou, ficou bonita. Fiz sozinha, fiz pezinho sozinha. Por que você faz meu? Porque eu tô treinando no meu, né? Mas agora eu vou fazer besteira no meu. Mas assim, aqui é só do ladinho aqui. Ô pai, eu tô triste, tá? Tô desde de fazer uma desenho. A Duna falou que vai fazer o do Senhor amanhã. O Pita